Boa noite, boa noite. Estamos chegando aqui para a nossa aula de língua portuguesa. E hoje, dia de terça-feira, 13 de setembro. Você que está assistindo em casa, nosso boa noite especial. Você que está no chat do YouTube, meu boa noite especial também. Se comunica aqui com a tia, manda um alô, né? Para a gente ficar em contato. E você que está na escola, participe das aulas. Peça aí para o seu monitor, ligar os teclados, se comunicar, responder, participar, tirar dúvida. Afinal de contas, isso é interação. E a aprendizagem precisa desse feedback. Eu preciso saber como é que você está aí do outro lado para eu poder orquestrar melhor aqui na frente, não é? E hoje, como é terça-feira, é dia de aula de leitura e interpretação de texto. É esse momento que a gente conhece os gêneros textuais. Trabalha com as suas peculiaridades, suas particularidades, para compreender melhor esse universo linguístico que é a língua portuguesa. E hoje já trabalhamos na semana passada, a gente falou de relato pessoal, lembra? Que a gente contou a história de depois daquela viagem, a gente contou a história de Diário de Anne Frank. Hoje a gente vai falar de outro tipo de relato, que também pode ser pessoal, mas também pode não ser. Vamos falar hoje de relato de viagem. Então se prepara, você que gosta de viajar, vai se identificar aqui com a nossa aula. Quem sabe agora em cada viagem você não produz um relato para a gente, né? E não manda aqui para o nosso e-mail, manda para a gente, manda para o canal Educação, para a gente ler as suas produções textuais. Então vamos de relato de viagem. Começando aqui com a nossa aulinha de hoje, tá bom? Nosso gênero é relato de viagem, a gente vai ler, compreender, interpretar, produzir relatos de viagem, claro. Depois que você aprende, tem que produzir, não é não? Fazendo uso das nossas impressões pessoais, com o domínio da linguagem narrativa, da linguagem descritiva, observando o uso de adjetivos e de outros modalizadores aí dentro dessa questão, quando se fala de relato, tá bom? Teremos aulas expositivas com leitura, interpretação de texto, resolução de questões e sempre fica uma atividade para você fazer em casa, que é aquela atividade que eu vou corrigir com vocês na nossa aula de revisão da quinta-feira. Então não deixem de fazer as nossas atividades, acessar o nosso material no AVA do canal Educação, baixar a aula e resolver os exercícios, tá bom? Bora estudar? Começando aqui com o relato de viagem. Olha que coisa linda. Não conheci o mundo inteiro, também não, ainda não. Mas está na minha lista, né? Para quem gosta de viajar, faz uma lista dos lugares que eu desejo conhecer. Olha, dos meus lugares preferidos aí para conhecer, eu já conheci uma boa parte deles, eu não vou mentir. Eu não sou muito ambiciosa de conhecer muito exterior, não. Eu quero muito conhecer o meu Brasil, entendeu? Então, tem 2 estados ainda que tem a minha preferência de conhecer, que eu ainda não fui, que é Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Mas, como diz o nosso ditado ali, mas está na minha lista. Então, qualquer momento, me aguarde aí, Gramado, me aguarde aí esse roteiro turístico e cultural, né, que nós temos em Minas Gerais, que chegaremos lá. Todo mundo tem uma viagem inesquecível, e às vezes não é só uma, às vezes é uma, mais de uma, porque, na verdade, não é somente a viagem, né? São os momentos que a gente vive durante essa viagem. E seja pelo lugar, seja pela companhia com quem você está viajando, né? Que isso é importante. Eu adoro viajar com meu esposo, meu filho, minha mãe. Para mim, são minhas melhores companhias de viagem. Vou fazer uma viagem agora no final de semana, levando até a minha irmã. Boa noite, Marinalva. Tudo bom com você? Já estive na Bahia. Olha, a Bahia é uma das minhas preferidas, viu? Gosto muito de Salvador. E eu vou para Salvador fazer 2 tipos de turismo. É o gastronômico e o cultural. Viu, Marivânia?
Eu gosto de fazer o turismo gastronômico da Bahia e o cultural, porque eu adoro o acarajé. E aquele que tem lá na Praça do Rio Doce, tu é doido, ele é muito gostoso. É o Rio Doce ou é o Rio Vermelho? Muito gostoso. Tira aí minha dúvida, viu, Marivânia? E gosto também das praias, né, de Salvador. Gosto ali de Itapuã, Praia do Flamengo. Acho tudo uma maravilha, uma delícia, viu? Seu estado é um Brasil à parte, um Brasil de muitos falares, de muitas cores, de muita música, de muita beleza, aqui de muita cultura também. Dancei com o Timbalada, foi o Timbalada lá no Pelourinho, é o Timbalada que faz os ensaios de terça-feira. Hoje é dia de ensaio dele, não sei, é o Olodum, né? Olodum, exatamente. Dancei com o Olodum lá no Pelourinho, na terça-feira. Não deixo de fazer meus passeios culturais quando estou por aí, tá bom, Marivânia? E amo muito conhecer todo o Brasil. Então, não importa quanto tempo durou a viagem, se foi só um dia, se foi um final de semana, se vai um mês inteiro, não é isso? Não importa. O que importa mesmo é o quanto ficou dessa viagem dentro da gente. Quantas impressões a gente guardou daqueles lugares. Olha que coisa linda, né? O roteiro que a gente traça, eu faço esse roteiro bem antes de viajar, sabe? Quando eu vou viajar, eu planejo tudo, onde eu vou comer, onde nós vamos parar durante a viagem, tudo isso eu faço. O roteiro fica na lembrança. E a vontade de um dia voltar e poder reviver novamente bons momentos naquele lugar permanece, não é isso? E a gente volta. E eu quero voltar de novo agora esse final de ano, viu, Marivânia? Eu já tenho um pacote fechado para ficar em Fortaleza no final do ano, mas já estou cuidando de trocar para ir de novo para Salvador. Também quero muito conhecer, viu só? Quando tiver a oportunidade de conhecer, venha para o Piauí, Marivânia. Piauí também é uma terra de muito calor. Mas tem nossas belezas, nossas mangas, nossos cajus, nossas cajuínas. Você vai amar o nosso Piauí, tá bom? Então, hoje a nossa aula é relato de viagem, trazer lá do fundo de suas memórias, Marivânia. Qual foi a sua melhor viagem? Me diga. Aquela inesquecível que você deseja voltar. Aquela que fica no nosso coração. Diga pra gente aí onde é que você foi e deseja voltar. Você já me disse que quer vir ao Piauí, ótimo. E aonde você foi que deseja voltar? Porque é isso. A nossa aula é para falar sobre esse gênero textual que é o relato de viagem. Como eu falei para vocês, é uma modalidade textual que pode ser pessoal ou pode ser profissional, não é verdade? Por exemplo, quando eu chego de uma viagem, escrevo minhas impressões dos lugares, isso aí é um relato pessoal. Mas se eu vou a trabalho e eu tenho que fazer um relatório, um relato de como foi, o que aconteceu, trajetória, tal, aí isso se torna profissional, não é isso? Já se torna um relato técnico, então já sai da modalidade pessoal. Vamos lá. E essa modalidade de texto, ela não surgiu agora. Vocês vão ver ao longo dessa aula que é uma modalidade que já existe há algum tempo, desde que o Brasil é Brasil, que existe essa modalidade. Apresentar a vocês esse homem, Amir Klink, brasileiro, não é isso? Que é um dos maiores, é o nosso Marco Polo. A gente diz que o Amir Klink é o Marco Polo do Brasil. Já atravessou o Oceano Atlântico não sei quantas vezes. Meu Deus, eu chamo de muita coragem, porque aí eu não vou mais não. Onde acaba a estrada, termina as minhas aventuras, tá? Eu só vou enquanto tem estrada. Passou para a água, eu não vou. Se tiver que voar, sinto muito, você não vai me conhecer. Mas se você colocar uma ponte, eu vou. Se colocar estrada, eu vou. Se botar aí uma trilha de ferro, eu também vou. A Marivânia diz pra gente que já foi no interior do Rio de Janeiro. Nossa Senhora! Interior do Rio de Janeiro, aquela zona das serras, né? Eu tenho muita vontade de ir também. Aracaju eu já fui. Pensa nas praias mais lindas do mundo. Não vou dizer do Brasil, não. É uma das praias mais lindas do mundo, gente. As águas das praias de Aracaju são assim, azuis cristalinas. É uma coisa interessantíssima, belíssimo. Exatamente. Ah, você já quer morar, né? Quando a gente gosta, a gente quer realmente morar. Então está aqui o nosso Marco Polo, Amir Klink, que já cruzou várias vezes o Oceano Atlântico, muito corajoso da parte dele, admiro, mas não tenho inveja, tá bom, Amir? E aqui um trecho
um trecho do que ele fala sobre a experiência de viajar. Mariana, foco no texto. Um homem precisa viajar. E eu concordo, né? Já faz essa afirmativa. Um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Peraí, Ami, também já é demais. Eu também viajo muito, viu, Camila? Viajo demais, lendo meus livros, assistindo filmes, séries. A gente também faz essa viagem. Não tem como dizer que não estou viajando quando eu leio um livro. É a melhor viagem para mim, certo? Já discordo de você, Ami. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor. Depois que você vai lá na Antártida, como ele já foi várias vezes, né, Marivânia? Exatamente, viagem virtual, Marivânia. E agora que a gente tem o metaverso, né? Temos agora o metaverso aí do Mark Zuckerberg, é mais fácil então da gente viajar. Coloca aqueles óculos lá e vai embora para qualquer lugar do mundo. Então, ele quer que você vá pessoalmente a todos os lugares, né? Para um dia poder plantar as suas próprias árvores e dar-lhe valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor. Realmente, se você conhece o frio, se já foi na Antártida, quando você chega ao Piauí, você diz, meu Deus, que terra maravilhosa, que sol lindo. No terceiro dia, você já desistiu. E o oposto também, né? O oposto quer dizer, tem que desfrutar o calor para poder apreciar o frio. É isso? Eu tenho que conhecer o calor para poder desfrutar do frio. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Já pensou? Nessas aventuras de viagem, teve uma trajetória triste agora que foi passada na TV, não sei se você acompanhou, Marivânia, de um rapaz que viajava de Fusca, só ele e o cachorrinho dele, e a ideia era chegar exatamente na Antártida, né, se eu não me engano, e ele sofreu um acidente de carro e morreu ele, o cachorrinho, e não conseguiu chegar ao local de destino. Então, as pessoas gostam muito de acompanhar esses viajantes, né? Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto, dar valor à nossa casa, à nossa cama, ao nosso conforto, né? Viagem para você ver como é bom estar em casa. Meu esposo sempre diz assim, quem não quer passar mal, que não sai de sua casa, porque quando a gente viaja, a gente nunca sabe o que pode estar nos esperando. Um homem, quando ele fala um homem, não é só o homem masculino não, é o ser humano, né? Ele diz, um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos. Então, quando você viaja a lugares que você não conhece, conhece novas culturas, novas pessoas, uma nova culinária, um novo jeito, novos costumes, tudo isso se torna diferente. Aí, de repente, você perde aquela arrogância de só acreditar que o melhor é aquilo que você vive. Então, o que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Então, é isso. É necessário viajar para conhecer melhor, certo? É a opinião desse grande viajante brasileiro, Amir Klink. Aí, para quem não conhece o cara, Amir Klink, hoje ele faz muitas palestras, né? Traz para a gente as suas experiências de vida. Hoje ele faz esses relatos de viagem, assim, oralmente, escreve livros, né? Isso, publica em jornais. Hoje a gente acompanha o Amir Klink nas redes sociais também. Ele também publica, viu, Marivânia, os textos deles, as experiências dele nas redes sociais. Amir Klink foi à Antártida pela primeira vez em 1986. Nossa Senhora, eu estava engatinhando e ele já estava lá na Antártida. Desde então, retornou ao continente, ele retornou à Antártica mais 41 vezes e adquiriu intimidade suficiente para conhecer suas nuances políticas, ambientais e meteorológicas. Hoje, Amir Klink é um especialista quando se fala do continente da Antártica, o lugar mais frio do mundo.
Amir Klink diz assim, a Antártica e o aquecimento global. Hoje, né, ele trabalha muito, ele conhecendo a Antártica, de 1986 para 2022, ele percebeu o quê? Ele percebeu a mudança climática. Então, ele, mais do que ninguém, que esteve lá, que viu, sabe, presenciou, testemunhou o que pode acontecer à vida como consequência do aquecimento global. E hoje o que ele faz? Hoje ele sai pelo mundo todo, não só pelo Brasil, politizando as pessoas, conscientizando as pessoas da importância de defender o meio ambiente, de preservar as nossas geleiras, de preservar a nossa natureza para que não aconteça uma catástrofe. Então, a Antártica e o aquecimento global, na opinião do Amir Klink, ele diz o seguinte: no período em que você frequentou a Antártica, perguntaram a ele, pôde observar mudanças no mar ou no continente? Aí ele diz, a presença humana na Antártida é muito recente, data de 1820, mais ou menos. É um período muito curto para você fazer afirmações sobre aquecimento global. As mudanças climáticas são visíveis, mas não sei se indicam um processo que nós começamos. De alguns anos para cá, você tem encontrado muito mais gelo em alto mar, mas não sei o que esse fenômeno quer dizer. Esse gelo em alto mar que ele fala, são os pedaços de gelo, né? São aqueles icebergs. Então, ele diz que hoje, atualmente, quando ele fala hoje, atualmente, né? Aí se encontra muito mais gelo em alto mar. Imagina o perigo que não é para as embarcações se deparar com esses blocos de gelo aí em sua direção. Mas ele diz, né, até porque não é um cientista, ele diz, mas não sei se esse fenômeno quer dizer, né? E ele não me impressiona tanto quanto o efeito da ação ultravioleta. Então, o que ele realmente mais se preocupa é com a ação do efeito, né? Com o efeito da ação ultravioleta, que é exatamente a corrosão que existe na camada de ozônio. Está aí um defensor da natureza que luta aí em favor, né, contra a mudança climática. Aí ele continua a conversa, o diálogo com a outra pessoa, dizendo: nascemos numa família que gosta de viajar de barco, e muito. Crescemos enquanto nosso pai construía um novo veleiro, que foi o Paraty 2. Pessoas que nunca tinham visto um barco antes também participaram da sua construção, que aconteceu devagar, longe do mar e com muito esforço. Quando ficou pronto, tornou-se famoso pelas viagens que fez e por ser um dos barcos mais modernos do mundo. Eles construíram o Paraty 12, que acabou sendo alcunhado aí, né, de um dos barcos mais modernos do mundo. Aí ele continua falando, nossa mãe sabia que o barco era seguro e que poderia levar toda a nossa família. Meu Deus, é muita coragem, né? Pegou o barco, coloca toda a família dentro, igual a Arca de Noé, né? Marivânia, coloca todo mundo aí dentro, igual na Arca de Noé, e vai embora. A Marivânia diz assim, muitas pessoas vêm, né, e quem faz viagem de turismo ajuda outras pessoas a escolher lugares para ir. É isso mesmo. Dão dicas até, eu gosto muito de ler as opiniões em redes sociais, por exemplo. Nossa mãe sabia que o barco era seguro e que poderia levar toda a nossa família. Então pediu para irmos todos juntos numa próxima vez. E nosso pai concordou. Ficamos felizes porque finalmente não ficaríamos na areia da praia dando tchau. Todo mundo aí com espírito de navegadores, né? Partimos para uma longa viagem e deixamos nossos avós com saudades. Viajamos para um lugar que muitas pessoas nem imaginam como é, que é a Antártida, né? Ou a Antártica, que é o outro continente, o continente congelado. Então, aí, aqui é só um trecho, tá? Desse relato de viagem aí, feito por Amir Klink. Qualquer coisa, vocês podem pesquisar o livro que você vai encontrar mais informações. Aqui diz assim, em um relato pessoal, quem escreve tem a intenção de registrar acontecimentos,
seu ponto de vista ou suas impressões sobre os fatos mencionados. Como eu falei para vocês, o relato de viagem também pode ser um relato pessoal. Se você estiver contando a sua própria experiência ou a experiência de sua família viajando, então ele se torna um relato pessoal. Agora, se o relato de viagem for para finalidades profissionais, aí ele ganha mais um caráter técnico, né? Um tipo de redação oficial e não de redação pessoal. Pergunta-se, letra A, qual foi o acontecimento registrado no relato que você leu? Qual foi o acontecimento que ele registrou nesse trecho, né? Nessa parte do relato? Ele registrou o quê? Uma viagem que ele realizou com toda a família, não foi? Ele fala sobre isso aqui, ó. O pai construiu um barco, a mãe viu que o barco era seguro e pensou que poderia levar toda a família. Então, um momento, eles saíram para uma longa viagem, deixaram os avós com saudade e foram para um lugar que poucas pessoas imaginam como é. Então, o que ele relata é a viagem à Antártica, não das irmãs Klinks, né, mas da família, só corrigindo aqui, da família Klink. Pronto, foi corrigido, tá? Foi a primeira viagem, na verdade, à Antártica, né, da família Klink. A Marivanha diz o seguinte, construção de um novo veleiro e fazer uma viagem. Pode ser também, isso mesmo. Ele também falou disso, construir um novo barco, né? E fizeram uma viagem. Só que dessa vez o pai não foi sozinho, levou a família inteira. Quem participa dos acontecimentos aqui? A família Klink, né? O pai, a mãe, os filhos do casal, estava todo mundo junto, não só as filhas, tá certo? Mas toda a família estava junto aí com esse pessoal. A viagem foi realizada por meio de quê? Isso aqui é mais fácil. Aí tu respondeu, Marivânia. A viagem foi realizada por meio de avião, barco, carro ou trem. Ora, tá bem aqui no texto, né? Aí ele diz, meu pai construiu um novo veleiro, que foi Paraty 2, certo? E então, se eu construir um novo veleiro, como disse a Marivânia, veleiro é o quê? Veleiro é barco. Então, a família viajou a barco. Ou a família viajou de barco? O que é que vocês acham? Viajou de barco ou viajou a barco? Viajou de trem ou viajou a trem? Relato de viagem. Vamos começar a falar sobre esse gênero textual, que não é novo. Viu como você acertou, Marivânia? Vamos falar sobre esse gênero textual que não é novo, não é inédito, tá? Como eu contei para vocês. O Brasil, o primeiro documento, né? O documento que nós temos de registro do surgimento do Brasil, de como o Brasil apareceu para o mundo a primeira vez, foi através de um relato de viagem. Foi o navegador português, foi o Pero Vaz de Caminha, né? O navegador português, Pero Vaz de Caminha, quem escreveu esse relato, falou sobre as impressões dele sobre as novas terras descobertas. Descobertas é o termo que eles mesmos usam. Não estavam cobertas. Estavam, Marinalva? Não, né? Não estavam cobertas, então não foram descobertas. Foi uma terra que eles encontraram, depois invadiram e colonizaram. Mas dizer que descobriu é outra história. Vamos lá. Relato. Vamos começar entendendo o significado da palavra relato. Eu gosto muito de ir pela origem das palavras. A palavra relato é um substantivo masculino. O significado da palavra quer dizer ação ou efeito de relatar. É o primeiro, isso aqui eu chamo de verbete. Esse tipo de texto aqui você chama de verbete. Verbete é um texto que é produzido para dizer o significado de uma palavra, de um nome ou de uma expressão. Então, já começa dizendo que relato é substantivo e é masculino. O primeiro significado dessa palavra é ação ou efeito de relatar. O segundo significado da palavra significa narração, presta atenção nisso aqui, ó. Narração, descrição, explanação ou explicação
feita oralmente sobre uma situação ou acontecimento, também chamado de relato de experiência. A etimologia da palavra quer dizer a origem, de onde vem a palavra, barco é masculino, exatamente. Então, é de barco, isso mesmo. Viajou de barco, né? Porque foi o modo como ele viajou. Viajou de trem, de avião, de ônibus, tá certo? Então, na etimologia da palavra, lá na origem, a palavra relato, ela vem do latim chamado relatus. Lá no latim, as palavras terminadas com us são palavras masculinas, tá bom? Palavras masculinas terminavam em us. Então, relatus já dizia que a palavra tinha o caráter masculino. Então, é isso. Relato é um substantivo masculino, significa ação ou efeito de relatar. Relatar o quê, professora? Relatar experiências, relatar viagens, relatar acontecimentos pessoais. E quando você faz um relato, você está utilizando de pelo menos três modalidades textuais. 3 tipologias textuais, que é a narração, a descrição e a exposição. A narração, porque você conta uma história. Toda vez que você está fazendo um relato, você está contando uma história. A descrição, porque você vai ter que apresentar a paisagem. Você vai ter que falar das pessoas, você vai ter que falar como é que foi a viagem, quantas milhas vocês navegaram, não é isso, Marivânia? Então, também termina sendo descritivo. Explanação, porque traz informações. Todo texto que traz informações é um texto explanativo, chamado de texto expositivo. Beleza? Então, entendendo aqui que relato de viagem, né, que relato significa esse efeito de contar uma experiência para alguém. Geralmente é feito oralmente, mas também por escrito. E por escrito ele se torna um gênero textual. Falado também, ele é um gênero textual. Simbora. Gênero textual, relato? Exato. Um relato é uma narração. O relato, de modo geral, se você pegar somente relato e não dividir em modalidades. Relato é uma narração de experiências vividas. Logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem o relata, que é o narrador, ou seja, impressões pessoais. Isso quer dizer que, geralmente, um relato vai ser um texto de caráter subjetivo. Geralmente, um relato vai ter como principal função da linguagem a função emotiva, já que é subjetivo, já que eu estou falando em primeira pessoa, se eu estou falando da minha experiência, se eu estou falando do que eu vivi, ele se torna a função emotiva. Isso, Marivânia. Expositivo também é um texto expositivo, porque ele traz informações. Todo texto que traz informações, que traz conhecimentos aos seus leitores, também é chamado de texto expositivo. Então, o relato é ao mesmo tempo narrativo. Vou colocar aqui, olha. O relato é ao mesmo tempo narrativo, porque conta uma história. Ele é expositivo, porque ele tem que apresentar as impressões, né? Descritivo, porque tem que apresentar as impressões dos lugares, as impressões das pessoas, então se torna descritivo. E o relato também é expositivo, porque ele traz informações. Traz informações que a gente não conhece. Por isso que eu digo, eu conheço muito o mundo pelas minhas leituras. Não é isso? Sentido abstrato, subjetivo, exatamente. Subjetivo porque é passado da gente, né? É a gente quem repassa para as pessoas as nossas impressões. E o interessante é que as tuas impressões podem ser diferentes das outras pessoas que vão também fazer a mesma aventura. Já aconteceu comigo de eu ter que fazer uma viagem
e uma pessoa que já conhecia o local ter me dito assim: ah, você não vai gostar de lá, não achei, não tinha assim nada agradável para fazer à noite, era muito quieto. Eu acho que foi a cidade de Ubajara, exatamente. Me disseram que Ubajara era muito legal durante o dia, né? Porque tinha os lugares para você explorar, tinha que conhecer aquele parque nacional de Ubajara, mas que à noite a gente ficava somente no hotel e não tinha outra coisa para fazer, era muito frio, parecia que estava na Europa, tal. Aí eu pensei, será que eu não vou gostar de Ubajara? Peguei minha família, botei no carro e partiu Ubajara. Realmente o dia foi maravilhoso. Até na época estava funcionando o triozinho elétrico lá, né? O teleférico. A gente conseguiu até passear de teleférico. E à noite nós fomos lá para o hotel Pousada da Neblina. Meu Deus, que frio é aquele. Aí quando a gente menos espera, lá no hotel eles estavam oferecendo música ao vivo e eu tive uma experiência que eu nunca tinha vivido, que era tomar vinho, mas não é o vinho quente, não, é o vinho fervendo. O vinho saindo mesmo, fumaça assim de dentro dele, né? Eu experimentei a primeira vez e uma coisa assim exuberante. Então, ficou realmente registrado e marcado a viagem, né? Tanto de dia quanto de noite. Quer dizer, as impressões que você traz de um lugar podem não ser as mesmas que outras pessoas vão ter como experiência. Mas quando você faz um relato, e esse relato, seja para você publicar num jornal, numa revista, deixar guardado no diário, publicar no seu blog. Todo mundo hoje tem um blog, né? É bom vinho com café? É mesmo? Não experimentei ainda, mas lá em Gramado eu vou fazer essa aventura aí de tomar vinho com café. Vou anotar, viu, Marivânia? É bom você me passar isso aí depois pelo WhatsApp para eu não esquecer, tá bom? Então, às vezes as nossas experiências que a gente compartilha, né? Os blogs que a gente tem, que a gente coloca, o blog, gente, é uma coisa bem pessoal. Você faz do blog, o blog ele é gratuito, é uma forma de você escrever, praticar a escrita, certo? E ao mesmo tempo deixar as suas experiências contadas para as outras pessoas. Então, eu estimulo muito as pessoas a fazerem blog. Eu tenho um blog aí, mas acontece o seguinte, aconteceu que eu perdi a senha, não sei qual é a senha e nunca consegui recuperar, nunca mais entrei, está lá paradinho o blog porque eu não sei mais a senha dele. Sou ótima, né, para ter as coisas. Então, é bom para você contar suas experiências e influenciar pessoas. Ou mesmo usar suas redes sociais, usa o seu Facebook, a gente faz muito isso no Instagram, com fotos, né? Com mais fotos do que com textos, que geralmente são mais curtos, mas também tem textos longos, e você pode sim marcar a sua experiência fazendo isso, tá bom? E não é uma atividade à toa, não. É uma prática de escrita da língua portuguesa, e toda prática de exercitar a língua por escrito vale a pena, tá bom? Simbora. Tem mais informação para a gente. Vamos ler um texto publicado numa revista. Esse texto é do Rafael de Barros, que no clique está com os pais, né? Ele está com o Rui e a Gracia. Está aqui os pais, você percebe pela idade, ó. Rafael deve ser esse rapaz mais jovem. Esses de mais idade aqui atrás devem ser os pais dele. O Rui, aqui nós temos o Rui, aqui a mãe, a Gracia. Não é isso? Está aqui. E a noiva dele, Patrícia, também aqui atrás. Você reconhece esse lugar? Pela imagem, você sabe onde é esse lugar? É a Itália, né? É na Itália, aquela parte de Roma antiga. Aí é o Coliseu, tá bom? Para quem não conhece, aí é o Coliseu. Era nesse lugar que aconteciam redefinir a senha com e-mail. Já tentei, princesa. Já tentei redefinir a senha, não consegui. Exatamente, Marivânia. Aqui é o Coliseu, não é isso? Na Roma Antiga, era aí que aconteciam as disputas, né? Entre os gladiadores. Os gladiadores eram colocados nessa arena e só um saía com vida. E esse que saía com vida, geralmente quem eram colocados eram os escravos mais fortes. E esse que saía com vida tinha direito à liberdade. Se ganhasse a guerra, se ganhasse o embate,
tinha direito à liberdade. E as pessoas iam ao Coliseu assistir essa luta de vida e morte, onde duas pessoas que nem se conheciam, eram obrigados a lutar até a morte pela liberdade. As pessoas iam para sorrir, para se divertir sobre isso. Circo do terror, isso mesmo. Arena de terror, circo do terror. E hoje não passa de um ponto turístico, mas que serve para reavivar a nossa memória. Para isso que existe a história, não é verdade? Para que a gente não esqueça os erros do passado, para que eles não se repitam no presente. Mas vejam que narrativa interessante construiu o Rafael de Barros, falando sobre a sua viagem inesquecível. Por isso eu perguntei no começo dessa aula, perguntei, e qual foi a sua viagem inesquecível? Aí a Marinalva deu até a opinião dela aí, que a viagem inesquecível dela foi o quê? Foi o Rio de Janeiro, Marinalva. Aracaju também, né? É bom você fazer um relatório. Minha viagem inesquecível foi a viagem que eu fiz para a Itália em 2018. Foi recente, texto recente, né? Ela é a minha viagem inesquecível por 2 motivos. Olha, você percebe que é um texto tão pessoal que tem várias repetições. Ele já falou 3 vezes a palavra inesquecível, vocês perceberam? Não é isso? Ela é minha... E a palavra viagem? Viagem, 1, 2, 3 vezes a viagem. Em 3 linhas, ele colocou viagem 3 vezes. Ela é minha viagem inesquecível por 2 motivos. Ele, ao invés de usar palavras, né, de usar a palavra por escrita, ele está usando números. Olha, para marcar o ano, não tem muito problema, não. As pessoas, é permitido na língua portuguesa você representar o ano através de números. Mas se você vai representar os números de 1 a 10, que são menores, né? Ou mesmo de 1 a 20, é melhor que você use a palavra por extenso, tá? Que você use o numeral e não o número. Numeral é a palavra, número é o símbolo. Então, seria interessante se ele botasse a palavra 2. Por 2 motivos. Aí ele vai enumerar os 2 motivos. Primeiro, a gastronomia, né? Aliás, a beleza do lugar, o cenário, né? Segundo, a gastronomia italiana, que não é gastronomia, é a enogastronomia. Aracaju foi inesquecível, né? Enogastronomia. Você sabe o que quer dizer enogastronomia? É a apreciação do vinho. Os vinhos da Itália são as maiores referências. E, principalmente, ele vai acrescentar mais um motivo por ter feito essa viagem com meus pais. Então, é inesquecível para ele por esses motivos. Pela beleza do lugar, pela enogastronomia. Então, ele é um apreciador de vinhos, não é isso? E, principalmente, porque ele fez a viagem com os pais. Eu também adoro fazer. Não tenho meu pai, mas faço muito viagem com minha mãe e adoro. Era um sonho antigo deles. E para eles, né, quase inatingível. E foi uma grande felicidade poder ter condições de ajudá-los a realizar esse sonho e viver esses momentos com eles. Um local imperdível de se visitar, aí vem a dica. Isso, ela sabe tudo. Aí vem a dica aqui para você que quer conhecer Roma. Um local imperdível de se visitar e ver é o verbo, né? É ver o pôr do sol de cima das muralhas do castelo de Maltatino, na Toscana, que é uma região mais a sul, né, da Itália. Pôr do sol mais incrível das nossas vidas, diz o Rafael. Vocês observaram como o Rafael escreveu a palavra pôr do sol de 2 maneiras diferentes? Aí você percebe aqui que ele não domina muito bem a língua portuguesa, mas isso não foi problema para ele comunicar a sua experiência de viagem. E para nós o que vale é exatamente isso, viu? É comunicar, saber se comunicar. Lembra que a primeira competência da língua portuguesa é a comunicação, que eu gosto de chamar de quem não se comunica se trumbica. Então, é melhor você escrever assim, com alguns problemas de português, do que você não escrever porque está com medo de errar o português. Coloque seu português para fora que ele vai melhorando. Ainda falando de relato de viagem, nós temos livros, né? Livros que também contam experiências de viagem. Relato
É um texto narrativo e descritivo, principalmente, não deixando de ser expositivo, tá bem aqui, ó, expõe, né? Então é expositivo, em que se expõe observações feitas durante uma viagem, a passeio ou a trabalho. Quando é a passeio, é um relato de viagem pessoal. Quando é a trabalho, é um relato de viagem profissional ou técnico, tá? Também chamado de relato oficial. Documentando os principais momentos da visitação e descrevendo cenas, lugares ou pessoas. Não tem como a gente fazer essas viagens sem deixar de citar, né, de descrever cenas, lugares e pessoas que a gente conheceu. Para os historiadores, os relatos de viagem são como fonte documental, gente. Para quem trabalha com a história, o relato de viagem serve como um documento. Tanto que o próprio vocês sabem quem é o criador da história de Portugal, né? Fernão Lopes. Fernão Lopes escreveu os seus textos muito baseado nessas viagens que os portugueses que eram apaixonados pelo mar, inclusive foram os portugueses que fizeram a primeira viagem, né, marítima que ligava a Europa até a Ásia. Então, ele trazia muito dessas experiências para seus relatos. Esse gênero também tem sido frequentemente produzido e publicado, olha aí, com o objetivo de informar ou até mesmo de entreter o leitor, ao retratar lugares e situações incomuns. Gosto muito. Tem filmes também que são sobre isso, né? Tem aquele filme do Jeans Viajante, o Jeans, como é? Eu, o Jeans e as minhas amigas, alguma coisa assim, que é muito interessante. O gênero é muito usado hoje por agências de turismo que usam relatos de passageiros, olhem só, elas usam relatos de passageiro para quê? Para promover seus pacotes de viagem. Eu recebo muito vídeos e outras formas, né, de passageiros falando de como foi a sua experiência de viagem. Historicamente, foram muitas vezes os relatos usados como registros oficiais sobre territórios descobertos, como aconteceu com o Brasil, territórios explorados ou conquistados por determinados povos. O gênero também é usado como texto literário, viu? Tem muita literatura aí que tem como base, como suporte principal, o relato de viagem, como, por exemplo, o Jonathan Swift e a sua inenarrável, fantástica, maravilhosa As Viagens de Gulliver, que se você também tiver interesse, você encontra no cinema. É o seguinte, Marivânia, a gente vai fazer agora uma breve pausa, 3 minutos, e já voltamos com mais aula de relato de viagem. Até já.